Hoje, o Evangelho de São João traz o derradeiro motivo pelo qual Jesus é condenado por blasfêmia, por se dizer Deus. Lembrais que quando Jesus disse: eu sou o Filho de Deus, nas Escrituras se falava, então se você diz que é isso, então automaticamente você é Deus. E agora Jesus, ele traz um aspecto do Evangelho, da leitura do Antigo, relembrando o Antigo Testamento, que pode dar um nó na nossa cabeça. E que muitos até testemunha de Jeová se apoiam nessa palavra para desmistificar a divindade de Deus, né? Quando Jesus diz: acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Uma coisa importantíssima de entendermos é que as obras, tanto é que Jesus ele chama e remete aos judeus, aos fariseus, de olharem para as obras de Jesus. Tanto que ele diz: por qual obra você quer me acusar, que você quer me matar? Né? Por qual? Qual das boas obras que você quer me acusar? Não, nós não queremos acusar você pelas obras, mas porque você está dizendo uma blasfêmia. E aí Jesus começa a dizer: por acaso não está escrito? Eu disse, vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus? Então você percebe que aqui tem um degrau a mais, e ele faz memória dos judeus aquilo que está escrito e aquilo que ele tinha falado, até mesmo porque esse capítulo 10 é um discurso único. Então, o mesmo discurso, quando ele diz que é filho de Deus, na cabeça dos judeus, já tinha que, dizendo que era filho de Deus, ele era Deus. Então, ele traz a memória. Não é que nesse momento Jesus está dizendo que todo mundo que faz a vontade de Deus é um Deus, né? Daqui a pouco eu também vou explicar bem o sentido desta frase, dessa palavra do Antigo Testamento, que tem o seu cumprimento total na pessoa de Jesus, que é a palavra encarnada. E depois o sentido do sacramento, que diviniza o homem. E aqui entra todo o mistério do corpo de Cristo. Mas antes de dizer isso, eu quero trazer à memória esse aspecto. Então, Jesus traz à memória aquilo que ele já tinha falado. Por acaso, então, por que vocês me acusais disso? Eu estou falando, eu não sou filho de Deus. E aí depois ele diz assim: eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Ou seja, ele é sagrado, enviado ao mundo. Sagrado, ou seja, vindo do céu, que foi colocado com uma missão específica. E aqui ele vai fazendo uma autorrevelação. E interessante que o Evangelho de São João ele é feito por repetições, justamente para mostrar o valor e a potência daquilo que ele quer sublinhar e ratificar. E aí depois ele volta de novo. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim.
Ou seja, as obras que eu faço, então ele remete. Olha, o que eu faço vem do meu Pai. Por que vocês estão me acusando de blasfêmia? Depois ele traz o conceito da divindade, daquele que vive a palavra de Deus. Depois ele ratifica isso dizendo novamente das obras do Pai. E ele dá mais um passo. Se não faço as obras do meu Pai, não acreditais em mim, como eu acabei de dizer. Mas se eu faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Aqui, Jesus revela a união perfeita com o Pai. A união perfeita com o Pai. E uma coisa também importante colocarmos na nossa cabeça, que Jesus não é um homem que se faz Deus, mas é o contrário. É um Deus que se faz homem. É importante também termos esse conceito, que quando Jesus vem e nos diviniza, ele nos dá a graça da divindade e nos torna deuses pela sua ação em nós. Mas aqui é o contrário, é um Deus que se esvazia da sua divindade, se faz como cada um de nós, na sua faculdade humana, ele é totalmente submisso à relação com o Pai. Ele é totalmente dependente da relação com o Pai. E se nós lermos todo o Evangelho de São João, nós vamos entender essa submissão. E até no seu momento ápice, quando Jesus está no Horto das Oliveiras e diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas aquilo que tu queres, a tua vontade. A tua vontade. Aqui entra todo o tema do discernimento dos espíritos. Dentro de Jesus existia uma voz humana. Ele sendo homem, ele também tinha uma voz interior humana. E o que quer dizer isso? Que é declinado as vontades e os apetites humanos. Um instinto que Deus colocou em todo ser humano é o instinto à vida. Então todo homem naturalmente ele foge do sofrimento. Mas o que nos faz ir de encontro ao sofrimento? O Espírito de Deus que age em nós e que nos mostra a causa e nos dá um motivo para enfrentar o sofrimento. Mas naturalmente o homem foge do sofrimento. Entende? E é por isso que nosso Senhor Jesus diz: ó Pai, se for possível, faça de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Eu estou disposto, mesmo morrendo para mim, a fazer aquilo que tu queres. E aquilo que eu faço vem do Pai. As boas obras que saem de mim não dependem de mim, mas dependem somente da graça de Deus. Porém, a graça de Deus flui em Deus. É como duas pessoas que... Vou dar um exemplo, talvez um exemplo muito pobre. Mas sabe quando você parece que tem uma tão profunda amizade, uma relação tão boa com o outro, né, que vocês parecem almas gêmeas, né? Assim que se fala, né? Olha, parece que a nossa alma é gêmea, né? Agora, numa linguagem mais nobre, São Magno e São Gregório diziam: nós somos uma só alma em dois corpos. E é mais ou menos isso Jesus e o Pai. Tudo que Jesus faz é para manifestar o Pai. E quando o Pai aparece no Evangelho de São João, é para manifestar o Filho. Um que se esvazia totalmente para manifestar o outro. Para que o outro seja valorizado e glorificado.
Ou seja, a vida de Jesus foi toda para revelar o Pai. Tanto que o Evangelho vai dizer: jamais ninguém viu a Deus, mas o Filho revela o Pai. E ele deixa aquele que é o mandamento do amor: se amar-vos uns aos outros como eu vos amei, o Pai está em vós. E aqui entra o discurso da divinização de Deus em nós. Se nós obedecermos aos mandamentos de Deus, ou seja, essa que foi a lei de Moisés, aquele que vive a palavra de Deus é um Deus, um deusinho. E aquele que ama se torna Deus na sua plenitude. Por quê? Porque ele é um membro desse corpo místico de Deus. Portanto, mesmo que você seja no corpo de Cristo, a pinta do queixo de Jesus, essa pinta, ela é divina. Mesmo que você seja a unha encravada. Não tem unha encravada, Jesus é perfeito. Mesmo que você fosse a unha encravada, né? Mesmo que você fosse o fio branco, um dos fiozinhos do cabelo de Jesus, tudo é divino. E por isso vós sois deuses. E não é em vão que Jesus se fez carne e habitou no meio de nós. Se fez pobre para nos enriquecer da sua graça. E restaurou a nossa dignidade de imagem de Deus. Importante entendermos isso. Porque as nossas ações devem manifestar essa dignidade. Tem uma expressão que muitas vezes nós dizemos que a igreja é santa e pecadora. Né? Santa se diz por causa de Deus e pecadora por causa de nós homens. Aí eu pergunto para vocês, em casa e também aqueles que estão aqui, tá certa ou tá errada essa expressão? Hã? Você, o que você acha aí na tua casa? Certa ou errada? Ela está certa e também está errada. Agora eu vou dizer por que está certa e por que também está errada. Primeiro, que quando nós pecamos, nós nos apartamos do corpo de Cristo. Ok? Então, como nós nos apartamos do corpo de Cristo, então você não é mais parte desse corpo de Cristo. Porém, é errado também dizer, porque na medida que você se santifica, você reentra nesse corpo de Cristo. E o corpo santo de Cristo se torna um corpo mutilado. Porque você é um membro importante desse corpo. Você é um membro importante desse corpo. Entende? Então, mesmo você fora, você parte desse corpo. Porém, fora, a igreja caminha sem você. Ela caminha sem você, porque você se apartou. Mas no momento em que você suplica a misericórdia de Deus, você novamente é configurado a esse corpo. Você é realocado na parte que você deve estar nesse corpo, na engrenagem da qual você faz parte desse corpo. Portanto, você é extremamente importante no corpo de Cristo. E é por isso que eu preciso ser santo, buscar uma vida de santidade. Porque a partir do momento que eu saio do corpo, eu mutilo esse corpo. Eu gangreno esse corpo. Compreendem? Aqui é o grande problema. Aqui é o grande problema. E aqui Jesus, ele nos
revela a melhor forma com a qual nós podemos manifestar a graça de Deus na conjuntura do seu corpo. Primeira, a partir de uma comunhão profunda com Ele. Depois entra uma outra coisa, não sei por que eu falei primeiro, porque agora eu vou falar um outro assunto que é dentro desse assunto, mas aquilo que faz perceber que eu estou em comunhão com Ele, o que é? É os frutos. Uma das formas é os frutos. Sejam frutos exteriores e frutos interiores. Quais frutos estou dando? As obras que faço manifestam Deus? As obras que realizo mostram Deus em mim? O que devo fazer para que Deus se manifeste em mim? Além da comunhão com Ele. A primeira coisa, essa é a primeira coisa. E como se cria comunhão com Deus? Através da oração. Através de uma vivência dos sacramentos. Através da meditação. Mas também, aquilo que o Padre Jean Pietro e a irmã Cacilda falavam muito hoje no diário, através do conhecimento de Jesus, através da formação. E essa formação que vai se tornando carne em mim, E na medida que Jesus ia falando isso para os judeus, a coisa interessante é que muitos desses judeus que estavam vindo o discurso de Jesus se converteram. E muitos ali acreditaram nele. E Jesus falava da sua verdade. E aqui a gente pode imaginar com quão grande força Jesus testemunhava Deus. Com grande força Jesus manifestava Deus. Portanto, queridos irmãos, olhemos profundamente dentro de nós. E repito, olhemos a nossa relação com Jesus. Olhemos os nossos frutos. Olhemos as nossas ações. Olhemos como estamos meditando a palavra. Estamos fazendo aquela meditação aqui, falo um modo especial para aqueles que vivem a Missão Belém, né? Porque muitas vezes a gente medita a palavra de Deus, mas depois esquece de fazer um exame de consciência para ver se a gente viveu a palavra de Deus. Tira um propósito de manhã, legal, vou fazer esse propósito, mas depois não para refletir se viveu ou não viveu, né? E aqui nós da Missão Belém dizemos que é o quê? O diário espiritual do capeta, né? Por quê? Porque não existe pessoa mais perfeita que conhece perfeitamente a palavra do que o diabo. Ele é o conhecedor por excelência da palavra de Deus. Conhece mais do que tudo e todos. Tanto é que todas as tentações que ele fez a Jesus no deserto foi através da palavra de Deus, né? Tentava com a própria palavra de Deus. Só que qual a diferença do capeta para nós, que conhecemos um pouco menos a palavra de Deus do que o capeta? É que a gente tenta colocar em prática. E o capeta não coloca em prática. É isso. Então, colocar em prática a palavra de Deus. Estou colocando em prática como são os meus propósitos. Né? Aqui é uma linguagem bem nossa, pessoal, da nossa casa, da nossa missão. Né? Como estou vivendo a santa, maravilhosa palavra de Deus? Como vai a minha adoração? Sei que nesse tempo talvez alguém vai falar, poxa, padre, mas não estou nem comungando, não posso ir na igreja, etc, etc. Não sei, coloca lá na live, na sua Smart TV. Não acredito que você tenha uma televisão de tubo ainda na sua casa. Mesmo que tiver, olhe lá no seu celularzinho, então. Coloca lá o Santíssimo, para lá, diante do Santíssimo. Tem lá, você coloca adoração perpétua lá
Na internet tem, ainda coloca uma musiquinha de fundo ainda para você curtir e te ajudar a entrar na oração. Dá para entender? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Basta que você deseje. Basta que você queira profundamente. Eu acredito que isso que estamos dizendo pode nos ajudar a entender o que essa palavra quer nos dizer. Concluo só dizendo isso, que aquilo que age em mim, age em você é divino. E por consequência do batismo, nós temos essa graça divina em nós. Nós que comungamos diariamente, ou de repente não estamos mais comungando diariamente, mas podemos comungar espiritualmente. Nós que comungamos da palavra de Deus, nós que comungamos do coração do irmão, que está na luta, na busca da vontade de Deus. Nós que comungamos das formações, são possibilidades para você adentrar dentro do mistério daquilo do qual nós estamos falando, meditando. Mas a coisa importante agora é essa, é eu refletir sobre tudo isso e pensar qual o propósito, o que eu vou fazer para estar no Pai e o Pai estar em mim. Ou melhor, estar em Jesus e Jesus estar em mim e aqui estar no Pai.